aqui aula de redação do 8º ano de redação. Aí a professora está chegando aqui, certo? Bom dia, professora. Vai usar livro. Ah, é verdade. Obrigado. Exercício, né? Detone aí, viu? Estou indo. Estou a qualquer... Pronto, então vamos lá, que ela vai terminar o exercício. Então, vamos lá, turma. Boa. Vou fazer uma revisão da questão dos tipos de redação e depois eu vou fazer outras coisas relacionadas a gêneros textuais. Certo? Deixa eu ver aqui quem está falando comigo. Eu vou falar só de... Okay. Aí, vamos lá. Gêneros textuais. Mas primeiro eu vou falar sobre... Desculpa o atraso, viu? Certo. A gente vai falar Você vai aqui compartilhar a tela? É o quê? Porque eu ia perguntar se você ia compartilhar a tela, aí você já compartilhou. Vou compartilhar a tela vou revisar as 3 partes de um jornal da notícia. Aí, as 3 partes da notícia, eu já falei para vocês nas aulas passadas. Aí eu disse para vocês que as 3 partes esse título aqui, que ele é bem em destaque, ele tem um nomezinho chamado notícia ou manchete. Existe o subtítulo, que ele é um resumo da notícia, ele é chamado de olho da notícia. E o primeiro parágrafo, ele é chamado de lead. O primeiro parágrafo, ele é chamado de lead. Então, vou colocar aqui do lado, certo? O que cada um significa. Então, aqui é notícia ou manchete. Ivone está perguntando se vai ter alguma coisa para copiar, professor. Quem? Ivone está perguntando se vai ter alguma coisa para copiar. Copiar. Tem não. Tem não, Ivone. Isso aqui já foi copiado. Isso aqui eu já mandei copiar. Se você não tem, tem que copiar, viu? Você tem isso copiado no seu caderno? Aí, nós temos aqui a notícia manchete, certo? Aí nós temos aqui o olho da notícia, certo? Que é esse resumo. E esse aqui, o primeiro parágrafo, é o lead. O lead. Ou lead. Certo? Eu vou botar ele mais para cá. Isso foi quando a gente teve que fazer isso para depois a gente fazer aquela atividade, né, do print. Foi, Teve que copiar. Aula do print, Copiei então. Que você fez, que era para procurar uma matéria no jornal, assim como eu estou procurando uma imagem, e você pegar e tirar o print, botar nomear, né, e tirar o print. Então, tem essa... Eu me lembro que eu fiz. Hã? Eu me lembro que eu fiz o negócio do print. Tirar um print e falar sobre os negocinhos que tem lá no negócio de notícia. Sobre notícia. Nomear, isso mesmo. Então, nós temos essa parte aí. Aí nós vamos... nós estamos revisando essa parte, que é assunto do terceiro bimestre, da parte de redação. Aí nós vamos para ao próximo slide, certo? Vou interromper aqui e aí eu vou colocar o próximo. Ainda tem aula, certo? Aí o próximo, não é esse não, meu Deus, é esse. Eita, eu fechei o que não era para fechar. Espera aí, viu? Foi esse, cadê o outro? Espera aí. Deixa eu procurar aqui, onde é que está aqui. Achei. Pronto. Aí agora eu vou passar para vocês. Certo. Aí eu vou passar para vocês o que a gente começou a ver na aula passada, certo? Aí eu falei para vocês sobre os gêneros textuais, ou gênero do discurso,
e os tipos textuais. Eu já coloquei exercício lá no Google Sala de Aula sobre eles. Aí vocês vão copiar isso aqui no caderno. Isso aqui vai ter que copiar no caderno, certo? Copia aí no caderno. Tem essa folha e tem uma lá no final. Aí copia aí os gêneros textuais, os gêneros do discurso e os tipos textuais. Deixa eu pegar aqui meu caderno. Só isso, professor? Então, esse primeiro só. Olha, nós já estudamos 3 tipos textuais. Estudamos a narração, a descrição e a dissertação. Aí agora a gente vai estudar mais 2 tipos novos que eu já comecei na aula passada e que a gente vai revisar agora. Então, vocês copiem isso no caderno aí, certo? Esse slide, só falta 1 minuto para eu... Esse é o título do assunto, viu? Pronto. Espera aí. Aí nós temos esses 2... Isso aí, só tem 1 minuto, viu? Pronto. Pronto, professor, terminei. Ok. Aí nós temos aqui o próximo slide, que não é preciso copiar, só o que eu disser, viu? Aí eu vou explicar. Nós temos vários gêneros textuais. Os tipos textuais, eu já falei para vocês, eles são... a gente já conhece 3, que é narração, descrição, dissertação. Eu vou explicar mais 2, eu vou revisar mais 2 com vocês, que é injunção e exposição. Mas os gêneros textuais, eles são muitos. Olha aí quantos gêneros textuais tem na tela. Tem uma carta, telefonema, receita culinária, a bula de remédio, a notícia, a reportagem, o e-mail, regra de jogo, o seminário, a tirinha, a legenda, o convite, o poema, o blog, o diário. Deixa eu ver o que é que tem mais. O relatório, o resumo, tudo isso são chamados de gêneros textuais, tá certo? Eles estão dentro dos tipos textuais. Então, quando a gente vai conversar ao telefone, você está fazendo um gênero textual. Quando você está escrevendo um poema, você também está participando de um gênero textual. Quando você vai ler um verbete de dicionário, certo? Que vai procurar saber o significado de uma palavra, você está usando também um gênero textual. Esses são os gêneros textuais. Eu falei na aula passada que a pessoa às vezes acha que se comunicar ela é uma coisa fácil. Se você dominar com habilidade a linguagem, tá certo? Agora, se você não dominar, você não vai ter sucesso na questão da linguagem escrita e falar. Eu disse para vocês também, na última aula, eu não sei se vocês copiaram, mas eu falei sobre... Deixa eu botar aqui. Eu falei sobre os elementos da comunicação. Eu disse que os elementos da comunicação são 6. Existe o emissor, que manda uma mensagem para o receptor. Ele usa essa mensagem através de um canal, e nesse canal ele usa um código para se comunicar, certo? E ele usa um assunto, que é chamado de referente. Então, se
falhar algum desses elementos aí, não vai haver comunicação. Não vai haver comunicação, certo? Então, nós temos aí o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código e o referente. O canal ele pode ser o falado ou escrito, ou os dois. O código que a gente está usando agora é a língua portuguesa. Para se comunicar, nós usamos a língua portuguesa. No caso, Ivone, tu sabe alguma coisa? Tu sabe Libras? Não. Pronto. Se alguém viesse falar com Ivone em Libras, aí não tem Comunicação. não tem comunicação, porque ela não conhece o código. O código é aquilo que se faz a comunicação. Então, o código de Libras, ela não conhece. Se fosse japonês, você teria comunicação com o japonês? Também não sei, não. Então, aí não teria a questão da comunicação, porque o código, a língua japonesa, Ivani não conhece. Então, toda vez que o código for desconhecido, não há comunicação, porque a mensagem entre o emissor e o receptor, ele não é favorecido. A mensagem não é favorecida, tá certo? Então, uma pessoa muda para falar com você, ela fazendo gestos, você acha que conseguiria ter comunicação com ela? Não. Não, justamente, porque você teria que usar muito a inteligência, né? A gente tem que usar muito a inteligência para a gente decifrar o que é que aquela pessoa está querendo passar. Então, não há comunicação porque o canal e o código são diferentes, certo? Algumas coisas podem até a gente desenrolar, mas tudo não. Ou seja, 99% não, mas tem uma ou outra coisa que a gente pode até passar. Mas é isso. Os elementos da comunicação são esses, viu? Escreve aí no caderno os elementos de comunicação. Já escrevi, já. Já? Joãozinho, já? Vou ver aqui os elementos de comunicação, deixa eu ver. Então não. Pronto, aí você pega e copia aí, viu? Tá certo. Viu, professor? Vê. Minha câmera, pronto. É o que eu fiz. Isso. Joãozinho, tu sabe o que é trava-zap? Sei. Existe um rei de trava-zap, viu, nessa escola. Davi já tentou me mandar um, só que o dele não deu certo, não. Hã? Davi já tentou me mandar o irmão de Ivone, só que não deu certo, não. Meu celular é muito potente para essas coisas. Aí não travou, não. Aí eu bloqueei antes que carregasse tudo e desse ruim. O meu. Então, é porque não. Enfim. E ele mandou pra mim, o meu travou tudo. Ele mandou, até o dele travou. Não foi nem ele que recebeu, ele que mandou e travou ainda. Uhum. É ruim demais. Já mandaram pro senhor, professor? Tentaram mandar ontem, mas eu fui mais esperto e bloqueei logo e tal, e deu tudo certo e não tive problema com o celular. Entendi. No computador não dá certo, não. O negócio mais é no celular mesmo. Uhum. Foi pelo celular que tentaram mandar, professor? Foi. Ixi. Aí pegou, aí eu resolvi logo e ajeitei o celular. Entendi, é ruim demais quando mandam assim. Ruindade, né?
Tô querendo acabar com o salário do coitado do professor, rapaz. Divindade. Pois é. Aí eu tirava, aí que desse problema eu excluía logo e vocês nem iam ter mais aula, porque eu não ia mais usar o WhatsApp. Sim, ia ser muito ruim. Terminaram de copiar, Eu já. eu vou passar para a próxima página aqui, mas antes eu tenho que Pode passar, explicar aqui. professor. Olha, o processo de comunicação ele é muito importante. A pessoa vai escolher o tipo de situação, né? Na situação que ela estiver passando, ela vai escolher O o professor, tipo de texto que vai ser seguido no processo de comunicação. Oi, será que outro assunto aqui, será que essa pessoa que mandou um trabalhar para o senhor, ela foi a mesma que tentou dar o código para outra pessoa, o link da sala? provavelmente, né? Porque estão botando meu É, telefone Porque lá, não ia descobrir o número do professor do nada. justamente. Tem uma Algum pessoa, não deu. tem uma Algum não pessoa deu. tem uma pessoa nas salas agindo de má fé É de e que vai série, prejudicar. professor? Hã? É de que série, o senhor sabe? Sei não. Eu tenho suspeita, mas eu não posso dizer. Aí depois que confirmar, eu digo. Mas até agora eu não tenho. Aí tá passando o código para outra pessoa, é? Eles estão botando meu número lá nesses grupos de TravaZap, botaram lá no YouTube, aí uma pessoa desconhecida mandou um monte de mensagem para mim de noite, era 11 horas. Aí eu peguei, fui excluir e tal, e terminou eu pegando e mudando as configurações. ixi. Mas aí, essa pessoa tá mandando o link das aulas, é para outra pessoa que não é da escola? Não sei, provavelmente eu acho que é. Deve ser, né? Mas essas Porque, pessoas que ele mandou o link entraram na aula? porque Chegaram a entrar? uma pessoa entrou na aula do 9º ano. Ou seja, alguém do 9º ano passou o link para essa pessoa. É. Do 8º ano ainda não teve problema. Graças a Deus. Nem Graças vai a ter. Deus. Aí, ó, voltando aqui sobre a comunicação. Quando a gente vai fazer uma comunicação, nós devemos escolher alguns parâmetros, algumas regras, fazer algumas observações, como, por exemplo, com quem está falando, para quem está falando, qual é a finalidade e qual é o assunto do texto. E nós temos, então, por exemplo, eu não posso falar para uma criança da mesma forma que eu falo para um adulto. E eu não posso falar para um adolescente da mesma forma que eu falo com a criança, certo? Então, eu tenho que saber qual é o público que eu vou falar, qual é o público que eu vou escrever alguma coisa, certo? Saber a quem eu vou estar me dirigindo, qual é a finalidade daquele texto, certo? Qual é o assunto daquele texto. Então, nós temos essa questão dos parâmetros, dessas regrinhas que a gente tem que ter em mente, viu? Aí, olha, eu falei para vocês sobre a narração, já falei sobre a argumentação, que é a mesma coisa de dissertação, vou falar sobre a exposição, já falei sobre a descrição e vou falar sobre a injunção. Então, nesse próximo slide, eu quero que vocês copiem aí sequências textuais ou Aquele tipos outro que passou textuais. agora precisava copiar, professor? Não, só copiar isso aqui. Tá certo, tô copiando. Copia isso aí, as sequências textuais ou tipos textuais.
Acabei. Ótimo, Joãozinho. Joãozinho, meu tradutor em 2022, em 2026. É. A gente vai levar alguém junto, professor? Ou só É o vai nós quê? dois? A gente vai levar alguém junto para conhecer também? Vai eu, você e uma professora amiga minha que a gente anda sempre junto. Aí você vai traduzindo para a gente, viu? Certo, pode deixar, professor. Até lá eu já vou Agora, ser até professor de inglês, alguma coisa do tipo. se Bem Deus mestre no quiser, inglês. se Deus Sim, quiser. Aí você vai pegar, a gente vai pagar sua passagem, vai pagar tudinho, certo? Aí você certo, vai traduzir para a gente. certo. Acabei, 2020, professor. 2026, viu? A gente vai para a Europa, viu? Ah, Europa. Olha aí que chique. Mas a gente vai na época de frio. Tu vai em época de será que tu vai aguentar o frio de lá? Aguento, professor. Certo. João Vitor aguenta tanta coisa. Porque frio lá é frio mesmo, viu? É frio de 1 grau de neve, viu? De cair neve. Tá Frozen? É, tipo Frozen mesmo. É, João Vitor. Frozen. Aí lembrar que aí a gente vai. Eu quero conhecer Portugal, quero conhecer Espanha, quero conhecer Itália, quero conhecer Roma, eu quero ir na missa do Papa, eu quero ir na missa do Papa, missa de Natal. Aí eu quero ir na França, passar o ano novo e dar uma estirada no trem, lá no trem bala, no trem, lá o trem lá no Cidade, o Eurotrem. Aí eu quero ir até a Inglaterra e voltar. E depois voltar e volta para Portugal e vir embora. São 15 dias, viu? Eita, 15 dias, mas rapaz, vai ser uma viagem muito boa. Vai. Eu quero conhecer a Europa e a neve. Aí tu só fala inglês, né, João? É, eu falo inglês, eu sei um pouco de espanhol também. Certo. É porque na outra escola, professor, tinha. Peraí, que o filho tá fazendo barulho ali no fundo. É porque na outra escola, no SEMAC, a gente tinha aula de espanhol, entendeu? A gente teve, acho que a partir do quarto ano já tinha. Aí a gente foi até o sétimo, né? No caso, eu entrei lá no primeiro ano, aí saí no sétimo. Aí Enfim. era espanhol e Aí inglês, era. é aula de espanhol e inglês. É, são essas aulas assim, diferenciais são espanhol e inglês. Mas desde o quarto ano, inglês e espanhol? Sim. Só Sim, que quando entra no sexto, são vários professores. No quinto ano para baixo, só é um professor com todas as matérias, entendeu? Ah, Aí, no entendi. caso, são dois, porque é um é de espanhol. E não tinha aula de inglês, não, no quarto, quinto ano? Tinha, mas era uma professora para matemática, português, redação. Enfim, aí entrava a professora de espanhol, né? Que era só ela mesma. Entendeu? Ah, tá. Então, uma professora que dava todas as matérias, ela dava Inclusive inglês. inglês. E a outra professora vinha por fora e dava espanhol. Era. É tipo isso. É isso mesmo. Aí a gente aprendeu muito, sabe, sobre espanhol. Aí eu também sei algumas coisas, mas não sou muito craque não, igual o João Vitor, não. Pronto. Então, todo mundo já passou, já copiou. sim. Já. Já. Eu vou passar para o próximo slide, que aqui, ó, próximo slide. João, eu acho que João leu da outra vez essa aqui, João vai ler novamente para a gente. Isso tá bom, rapaz. Vou começar, viu? Pra copiar também, é? Não, esse não é preciso copiar, não, viu? Certo. Tipos textuais. Tipologia textual. Narrativo. Fornece informações sobre tempo e espaço do fato e acontecimentos narrados, reais ou imaginários. Descritivo. Sequências de localização, riqueza de detalhes e uso de adjetivos. Expositivo ou dissertação.
é analítico, que se limita e apresenta e expor e determina a situação. Argumentativo, defende um ponto de vista e tenta convencer e persuadir o receptor. Injuntivo ou instrutivo significa sequências imperativas, sugere ações e faz imposições ou exigências. Ok, aí deixa eu só voltar para cá. Então, a gente viu que a narração é contar uma história, certo? Com personagem, tempo, lugar, aquele negócio tudo. A descrição é você detalhar uma coisa, uma pessoa ou um lugar. E a argumentação, que é a mesma coisa da dissertação, você vai usar argumentos para defender um ponto de vista. A injunção, que é injuntiva, vocês vão pegar, falar sobre... falar não. A injuntiva é a das propagandas, que vai tentar convencer você a comprar alguma coisa, a comprar, a tentar convencer. Os verbos são sempre no modo imperativo. Beba todinho, beba Coca-Cola, compre fiado. Então, a injunção, injuntiva, ela é a da propaganda. A expositiva, ela é a da exposição de ideias, tá certo? Então, a injuntiva é a da propaganda e a expositiva é da exposição de ideias. Se eu colocar uma propaganda qualquer, qual é o tipo de texto, João? Não. Bom, seria... acho que descritiva. Não, injuntiva. Propaganda injuntiva, certo? Certo. Um conto de fada, João, é que tipo de texto? Posso falar, professor? Pode. É uma narrativa? É uma narrativa, muito bem, certo? A redação do Enem, ela é o quê? Descritiva. Não, Esportiva. Expositiva. não. Argumentativa. É argumentativa, que ela está argumentando sobre aquele tema. Entendeu? Toda redação é argumentativa? Toda redação do Enem? Toda a redação do Enem é argumentativa. Viu? Você tem que pegar, ter argumentos para dar a sua opinião sobre aquele tema. Viu? Ah, tá certo. E Yasmin, a propaganda, ela faz parte de que tipo de texto? Que tipo de texto? Da injuntiva. Muito bem, parabéns, viu? João, o conto de fada faz parte de que tipo de texto? Conto de fadas é narrativa. Muito bem. Ivone, a redação do Enem faz parte de que tipo de texto? Argumentativa. Muito bem, certo? Aí a gente vai para o outro slide. Eu vou interromper aqui, que a gente vai para o outro slidezinho. E a gente vai para esse aqui. Opa, vou mostrar. Olha, nós temos aí, olha, um texto que é uma notícia e um texto que é uma receita de bolo. Esse texto que é uma notícia... O que for para copiar, você avisa, viu, professor? Para saber. Certo. Aí esse texto que é uma notícia de jornal, ele tem uma finalidade e o texto, o bolo pudim de chocolate, ele tem outra finalidade. Onde é essa zoada, hein? A minha não é, não. Aqui não. Eu acho que é de Gabi, que ela se... Mas ela já mudou. Graças a Deus, aí que eu fico... As ideias ficam emboloadas no juízo. Aí, ó, a notícia de jornal, ela tem uma finalidade e o bolo pudim tem outra finalidade. A finalidade da notícia é passar uma informação. E a finalidade da receita do bolo pudim é dar a instrução de como fazer, certo? Então, nós temos essa questão aqui da finalidade comunicativa, do contexto em que foi usado, certo? E da situação e contexto. Isso aqui a gente já viu. Aí eu tenho aqui, olha, no consultório médico.
Nós, quando vamos nos consultar, a gente não espera que o médico dê uma receita de bolo para a gente. A gente espera que ele dê uma receita lá, médica, para a pessoa pegar e se medicar e ficar bom. Do mesmo jeito, você vai numa casa de bolo, lá você vai encontrar bolo e não vai encontrar remédio. Então, a gente tem essa questão do contexto, que ele é muito importante. Aí tem um texto aqui, que eu acho que a gente leu na aula passada. João, lê aí para mim o texto 3. Certo. Alô, quem está falando? Aqui é Júnior. Deseja falar com quem? É da casa da Maria? Não. Desculpe, então. Ok, então aqui nós temos um telefonema, um gênero textual telefonema, certo? O gênero textual telefonema, é uma conversa. Aí agora lê o texto 4, João. Certo. Cacunda. SF 1. Brás costas. 2. Corcunda. Então, nós temos aqui um verbete de dicionário que a gente vai procurar saber dele quando a gente está procurando saber o significado de alguma palavra. Aí tem agora o próximo texto, 5. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras. Mulheres entre laranjeiras. Pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Então, nós temos aqui um poema, certo? O gênero textual, poema. Aí nós temos, cada um tem um contexto diferente, uma conversa, o outro um verbete e o outro um poema. Todos eles têm um contexto diferente. Aí nós temos outros gêneros textuais, que a gente já viu no início dessa aula. Carta, telefonema, receita culinária, notícia, bula, e-mail, regra de jogo, cenário, bilhete. O próximo você lê. É a tirinha, a legenda e o poema. E tem mais, tem o blog, tem o diário, tem o WhatsApp também. A conversa do WhatsApp também está aqui no gênero textual. Deixa eu ver o que mais que tem. Tem muitos. Gêneros textuais são muitos. Agora, os tipos de texto... tudo é gênero textual, né? Isso. Tudo é gênero textual. Agora, os tipos textuais são aqueles que vocês escreveram aí, viu? Aí, deixa eu ver aqui. Diversas coisas, né? Então, nós temos aqui essa questão. Então, voltando só para os tipos textuais, estão lá embaixo. Então, aqui os gêneros textuais, os tipos de texto estão lá embaixo. Oi? Quando, tipo assim, a gente brinca de mímica, aí é um tipo de texto, é um tipo textual? É um tipo textual. A mímica é um tipo textual, só que usa a linguagem não verbal, certo? Ou a comunicação ali, os elementos da comunicação, o canal ali é não verbal. Aí, olha, saber se portar bem numa entrevista, digitar, produzir uma carta argumentativa, compreender um manual de instruções, ler uma bula, uma receita culinária, saber ler uma anedota, porque nem todo mundo sabe ler anedota, certo? Nem todo mundo é engraçado para ler uma piada, né, uma anedota. Elaborar resumos, resenhas, palestras e debates são necessidades essenciais para que a gente possa se sentir integrado. Então, quando você for arrumar emprego, eles vão mandar você, você vai fazer uma entrevista, você vai fazer um resumo, vai fazer uma redação narrativa, vai fazer uma redação dissertativa, vai no Enem, você vai fazer a redação dissertativa, você vai participar de uma palestra, de um debate, você tem que saber qual é o assunto, né? Saber do que trata, saber que tem que pesquisar sobre isso para pegar e ter o máximo de informações para você saber debater. Tem uma moça muito boa que ela debate no YouTube, no Instagram, o nome dela é Gabriela Prioli, ela é da CNN. Ela é uma loirinha, menina, ela é formidável, ela sabe argumentar, ela sabe debater. Isso tudo baseado nos estudos, na ciência,
né? Que a gente tem que basear a nossa argumentação em coisas que sejam verdadeiras, certo? Sejam de acordo com o que as pesquisas foram feitas e comprovadas. Então, a Gabriela Prioli, ela é muito inteligente, certo? Aí nós temos os gêneros primários e secundários, que a gente vai ver na próxima aula, porque a gente já está finalizando aqui a aula. Aí, bom dia para vocês, até a próxima aula. Obrigado por vocês estarem Vai ter mais aula, professor? Vai ter mais aula hoje? Não, vai não. Agora é sexta e sétima, porque começaram a brincar no 8º e 9º, quando estava o sexto e sétimo, aí eu separei. Certo. Ah, que fizeram Certo? aqueles riscos na tela. Isso, justamente. Viu? Aí, bom dia para vocês. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, professor. Até gente. amanhã. Tchau.